Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, e um pouquinho do contexto. O Senhor havia sido morto, mas morto ele não permaneceu, ele ressuscitou, e depois esteve com os seus discípulos, ascendeu aos céus, enviou o seu Santo Espírito como prometido. Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, e Pedro, o apóstolo, se levanta cheio do Espírito, prega a sua palavra, a palavra do Senhor, e 3.000 pessoas, pelo menos 3.000 homens se convertem ao Senhor. E a igreja então ela nasce, ela se relaciona, e certo dia Pedro e João estavam indo ao templo, e em frente ao templo estava um aleijado de nascença que não andava, e o aleijado olha para Pedro e pede esmolas, e Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome do Senhor, em nome de Cristo Jesus, levante-se. E ele se levanta, e isso gera uma comoção. E o Pedro então ele aproveita esse momento, por meio desse sinal, proclama a morte e ressurreição de Cristo Jesus mais uma vez. Isso gera um problema para os apóstolos, e então eles são detidos, eles são presos. Então esse é o contexto do texto que nós vamos ver aqui. A partir do versículo 1, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Se referindo ao milagre. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir.
Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, para o ambiente da igreja e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo, e vamos lá para o versículo 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Diante da tua palavra, mais uma vez e em especial nesse início de ano, Senhor, nos colocamos, nos submetemos e mais uma vez clamamos a Ti, Pai. Edifica-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visite os nossos corações, o coração de cada pessoa aqui, de cada lar aqui representado, Senhor, nessa época tão cheia de expectativas, Senhor. Estamos diante de um novo ano, de uma nova estação, que a Tua palavra, Senhor, nos inspire, nos encha, Senhor, de ânimo, Senhor, nos encha, Senhor, mais uma vez, diante de mais um ano, mais uma estação, para a Tua glória, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Quando nós vamos para o relato da criação, nós vamos perceber que Deus, Ele nos criou dentro do ambiente do tempo. Nós percebemos que Deus nos criou dentro das limitações do tempo. Ele nos fez criaturas que vivem na realidade da espera. Vivemos na realidade da espera. E existir no tempo necessariamente significa viver de espera em espera. Existir no tempo necessariamente significa dizer que somos seres que vivem de esperança em esperança. E eu gosto de crer que este ciclo que nós vivemos, que a humanidade vive de fim de ano, de início de ano, esse ciclo é um presente da parte do Senhor para a humanidade que vive no tempo. Porque nesse período o mundo inteiro é levado a se lembrar. Ano após ano, tempo após tempo, nós somos lembrados que somos seres que esperam, que vivemos de esperança. Tem um autor muito precioso, o psiquiatra Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto. Ele escreveu alguns livros, e um dos livros dele, bastante conhecido e muito especial, é Em Busca em Busca do Sentido. Em Busca do Sentido. E nesse livro ele conta sobre as experiências, sobre as terríveis experiências que ele viveu, que ele viu nos campos de concentração nazistas. E nesse ambiente foi onde ele perdeu esposa, filho, pais, irmãos, amigos. E no meio do sofrimento extremo,
Em meio à malignidade, à injustiça extrema, ele veio a perceber o quanto a esperança é importante para se viver. Nos campos de concentração, ele percebeu que aqueles que tinham esperança, para além daquele tempo de escuridão, aqueles que tinham esperança, fosse para reencontrar uma pessoa amada, fosse para cumprir uma missão, ou fosse para realizar um sonho, as pessoas que esperavam por algo eram as que continuavam vivendo. Essa expectativa no futuro, essa esperança no amanhã, dava a força que era necessária para suportar aquela espera no presente, por mais horrível que ele fosse. Aqueles que tinham um porquê para viver, suportavam qualquer circunstância. Quem tinha esperança, suportava, resistia, continuava. E ele viu também que quando uma pessoa perdia a esperança, era sinal de que essa pessoa logo morreria. Porque quando os prisioneiros eles perdiam a expectativa de futuro, eles desistiam de viver. E faz muitos anos eu ouvi dizer que o Dr. Victor, ele disse algo mais ou menos assim, que vem de encontro conosco agora. Ele disse que o ser humano, ele pode viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, alguns minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. Nenhum segundo. Vivemos de espera em espera. Vivemos de esperança em esperança. E nessa época do ano, não coincidentemente, logo depois do Natal, não é coincidência. Porque com a vinda do Rei dos Reis, com a vinda do Senhor, o tempo resetou, né? Um novo tempo começou. Mas nessa época do ano, como a gente percebe, paira uma esperança no ar, uma expectativa no ar, existe um desejo no coração das pessoas, o mundo inteiro para declarar uns aos outros feliz ano novo, fogos de artifícios, festa, celebração. Por quê? Pela expectativa, né? Todo mundo diz feliz ano novo, ou alguma versão parecida de desejo e de espera. Os coreanos dizem 새해 복 많이 받으세요. Receba muitas bênçãos no ano novo. Outros dizem que haja muita sorte, faça fortuna. No início de cada ano, o mundo celebra em esperança. Eu não sei quanto a você, mas eu espero, eu tenho grandes expectativas para 2025, muitas expectativas. Mas apesar desse privilégio que é poder esperar, vale a pena lembrar que esperança é sempre baseada na fé. Esperança sempre se baseia na fé. Todo mundo espera de acordo com aquilo que crê. Por exemplo, se eu creio ou eu tenho fé que na vida tudo é fadado a dar certo, ou o contrário, se eu creio que tudo está fadado a dar errado, a minha esperança, a minha expectativa de futuro vai ser positiva ou negativa. Então, antes da esperança vem a fé. Primeiro eu creio e depois eu passo a esperar.
né? Todo aquele que espera, espera segundo aquilo que crê. Só que tem algo que vem antes da fé. Antes de alguém perceber no que acredita, acontece um processo de construção do entendimento, né? Isso precisa acontecer. Quando alguém passa a ter fé, quando alguém passa a ter uma estrutura de crenças, isso é fruto de uma construção do entendimento. E essa construção do entendimento acontece a partir do ambiente, a partir das relações. Essa construção acontece a partir da cultura a que esse alguém pertence. E porque o ser humano não vive sem esperança, todas as culturas têm respostas ao que se esperar. Porque ninguém vive sem esperança, a humanidade, os povos não vivem sem esperança. Todas as culturas apresentam uma resposta para o propósito de vida. Se faz necessário encontrar alguma resposta para saber para onde nós estamos indo, senão nós deixamos de viver. Então, por exemplo, se alguém nasce em uma tribo africana, ou nasce em uma família judia, ou nasce em um país cheio de misturas, como o Brasil, esse alguém ele vai herdar um entendimento de mundo. Esse alguém ele vai adquirir uma fé de acordo com a cultura onde ele nasceu, onde ele existe, né? E essa fé, por sua vez, vai fazer com que a pessoa tenha uma determinada esperança, uma determinada expectativa. Olha só, eu sei, né, que existem dorameiros, dorameiras por aqui, né, pelas risadinhas isso, né, comprova. Né, e por que é tão assim apreciado? Porque sim, existe uma linguagem universal, né, nos doramas, que são novelas coreanas, né, para quem não sabe, né, se existe alguém que não sabe, né? Existe uma linguagem universal, mas mesmo assim é fácil perceber que os finais dos doramas coreanos são bem diferentes dos finais que a gente costuma ver por aqui, né, no Ocidente. Eu me lembro de quando eu era mais novo, quando eu assistia um filme coreano ou um seriado, no final, todo mundo morria. No final, o mocinho não ficava com a mocinha. Né? E os finais, longe de serem felizes, eram trágicos. Era tragédia. Né? É uma outra expectativa, é uma outra esperança. Por quê? Porque a cultura coreana foi formada no drama. Para quem não sabe, Torama é a pronúncia coreana da palavra inglesa drama. Drama. Né? Drama, né? Torama, drama. Os coreanos chamam as novelas de drama. Né? E por quê? Por que Torama? Porque na história da Coreia sempre houveram grandes dramas, sempre muito sofrimento, sempre reféns de grandes potências. Né? Um país cheio de gente valente, mas pequeno. Né? E por isso sempre ocupado, né? Invadido por diversas, né, culturas. Poucos sabem disso, mas no meio do século passado, a Coreia era considerada o país mais pobre do mundo, um dos países mais pobres. E até os dias de hoje, olhem o drama, até os dias de hoje a nação é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, que estão em guerra.
E assim como eu, muitos coreanos têm tios, primos, filhos, pais, irmãos, sem saber se continuam vivos ou onde estão. E nesse ambiente, então, como vislumbrar finais felizes? Vivendo nesse ambiente, como ter uma expectativa de e viveram felizes para sempre? Se o que foi visto na construção do entendimento cultural foi sofrimento, pobreza, miséria, guerras, derrotas, invasão, separação, morte. Por isso, drama. Por isso, finais infelizes. Agora, do outro lado oposto da terra, a gente tem o Brasil. Uhul! Temos o povo brasileiro para cima, alegre, positivo. Aqui, no final, o mocinho sempre fica com a mocinha. Aqui nas nossas histórias, os injustos pagam por suas injustiças e todos os problemas se resolvem. Aqui no final tudo fica bem. E olha só, eu me lembro quando nós ficamos sabendo do câncer do nosso filho no ano passado. E a igreja esteve junto e graças ao Senhor, ele está curado. Mas eu me lembro dos comentários dos meus amigos que não eram da igreja. E eles me diziam, vai dar tudo certo. Não se preocupa, vai ficar tudo bem com o seu filho. Um amigo coreano, ele teria me dito, aigo, kunilakuna, aigo, otakaji. Puxa vida, que coisa terrível. E agora, o que vai ser? Diferença, né, na expectativa. Mas hoje, em retrospectiva, quando eu me lembro das palavras de conforto dos meus amigos brasileiros, eu pergunto, baseados em quê? Eu aprecio demais esse desejo, eu sou grato a todos os meus amigos que desejaram o bem ao meu filho, mas baseado em quê? Tudo ficaria bem. Baseado em quê? Daria tudo certo. E eu creio que existe sim uma explicação para a nossa cultura positiva, né, otimista, né? Mas eu vou deixar para quem entende falar sobre isso, né? Porque com tudo isso, na verdade, eu queria só destacar uma coisa. Queria só destacar o fato de que o ambiente molda a nossa fé. A cultura forma a crença das pessoas e essa crença, essa fé determina a expectativa de futuro. A fé determina a esperança. E por isso, nesse início de ano, eu quero trazer a atenção de todos para uma outra cultura, para um outro ambiente. E esse ambiente também tem todas as intenções de moldar a nossa fé, de construir a nossa base de crenças. Eu quero focar em uma outra forma de perceber a vida, para que a partir desse entendimento nós possamos então responder em fé, e para que a partir dessa fé nós tenhamos esperança e força para viver. Amém? E a Bíblia é esse ambiente, a Bíblia é esse mundo, é essa cultura que nos molda e que nos faz compreender a realidade a partir de uma outra perspectiva, a partir
da perspectiva de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem essa intenção de moldar a nossa fé, e ela faz com que tenhamos uma expectativa muito diferente, uma esperança acima de qualquer outra. E vamos olhar mais uma vez para o versículo 2 de Atos, capítulo 4, que vai aparecer também no telão. Os religiosos, os poderosos, eles estavam ressentidos, eles estavam perturbados por algo que estava sendo ensinado e anunciado pelos apóstolos. E o que perturbou os religiosos? Que cultura era essa? Que fé era essa sendo ensinado ao povo? Eles ficaram perturbados não por menos do que a coluna da nossa esperança, que é a ressurreição dos mortos, a volta da morte para a vida. Inclusive foi por causa dessa nossa coluna da fé que Pedro e João foram presos. Isso era perturbador. Os mortos viverão, eles anunciavam. Os mortos ressuscitarão, porque Jesus morreu, mas ressuscitou. E vamos olhar mais de perto o episódio. Pedro e João, eles foram presos tarde da noite, olha só, tarde da noite. E no dia seguinte, para julgar e questionar esses perturbadores, estavam ali autoridades, anciãos, escribas e o sumo sacerdote Anás e Caifás. E queridos, não tem como, porque fazia muito pouco tempo, não tem como os apóstolos não terem percebido o que é que estava ali acontecendo. Fazia pouco tempo, Pedro e João já tinham visto o mesmo filme. Eram os mesmos personagens, no mesmo enredo. Os apóstolos sabiam que estavam diante daqueles que tinham arquitetado a morte do Senhor Jesus, que também havia sido preso tarde da noite e havia sido julgado pelos mesmos. Não ia dar bom. Não ia. Mas Pedro, muito diferente do Pedro que havia negado a Jesus quando Jesus estava sendo julgado pelos mesmos, um Pedro muito diferente falou de tal forma que esses que tinham grande autoridade que poderia determinar se eles continuariam presos, se viveriam ou não, essas grandes figuras ficaram impressionadas com a ousadia de Pedro, agora cheio do Espírito Santo. Porque esses presos, eles deveriam estar temerosos por suas vidas. Eles deveriam estar acovardados, com medo. Estavam entre os grandes, entre aqueles que arquitetaram a morte do seu Senhor. Mas os grandes foram pegos de surpresa pela ousadia no discurso feito no Espírito Santo. E olha que problema o Espírito Santo estava causando para os discípulos. Por quê? Qual foi a mensagem? O que foi que Pedro disse com ousadia? Para declarar qual mensagem o Espírito Santo encheu Pedro de coragem. Para anunciar o quê? Que o Espírito Santo se daria o trabalho de encher alguém. Versículo 10 de Atos, capítulo
4. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro que tenha vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. E quando nós olhamos para as religiões, as grandes, as pequenas, todos os seus profetas, eles viveram e morreram. Todos os seus profetas disseram, ali está Deus, ou ali estão os deuses, sirvam-lhes. Mas Jesus foi o único, ele foi o único que disse, eu sou Deus, sigam-me. Venham a mim, e Jesus foi o único, a única expressão, o homem divino, a encarnação de Deus que morreu, se entregou, mas não permaneceu morto, porque ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Por isso não há salvação em nenhum outro. Não existe outro igual a Cristo Jesus. E vejam, percebam o que faz essa cultura. Olhem o que faz esse entendimento, olhem o que faz a fé da ressurreição. Aqueles que mataram a Jesus ordenaram os discípulos que de modo nenhum falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam o quê? Versículo 19, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus obedecermos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. Mesmo que outras culturas nos ameacem, mesmo que os que querem matar Jesus no coração das pessoas desejem nos matar também, não podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos, do que experimentamos. Não podemos deixar de falar da alegria, não podemos deixar de falar da graça, não podemos deixar de falar do perdão, não podemos deixar de falar do que a ressurreição significa para nós e para o mundo. Mesmo que exista resistência, mesmo que exista perseguição, e mesmo que alguns se sintam envergonhados, nós não nos envergonhemos do Evangelho. Sigamos pregando, sigamos anunciando, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E se o que molda a nossa fé em Cristo é a cultura da Bíblia, se o que determina no que devemos acreditar é a palavra de Deus, como é que devemos viver, número 1, diante da ressurreição de Cristo Jesus?
E número 2, como é que devemos viver diante da declaração de que não há outro, não há salvação em nenhum outro. De novo, número 1, como viver diante da ressurreição, e número 2, como viver diante dessa realidade que diz que não há salvação em nenhum outro. Para este ano de 2025 e além, existe uma esperança que eu gostaria de propor a todos aqui, especialmente aqueles que fazem parte dessa igreja. Respondendo número 1, como devemos viver diante da ressurreição de Jesus? Vamos ler juntos um texto do apóstolo Pedro. 1 Pedro, a partir do no capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Vai aparecer aqui também nos telões e enquanto vocês acessam o texto, vale a pena lembrar que Pedro foi aquele que traiu a Jesus 3 vezes, momentos antes do Senhor ser morto na cruz. E vale lembrar também que Pedro e todos os discípulos, antes de Jesus, eles já tinham uma cultura, eles já tinham uma fé. Todos tinham uma esperança, mas tudo foi bagunçado, tudo foi derrubado, mas reerguido por uma nova cultura, reedificado por um novo entendimento, uma nova fé surgiu e, consequentemente, uma nova esperança nasceu. Versículo 3, palavras do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Somos novas criaturas por meio da ressurreição. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protegerá com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, alegrem-se, mesmo que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Essas provações mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Glória ao Senhor, uau! Glória ao Senhor. Vamos imaginar uma situação. Imaginem 2 irmãos gêmeos. 2 irmãos que viveram a mesma realidade, mas que foram presos por um crime muito grave e acabaram sendo enviados para 2 penitências de segurança máxima diferentes, um para cada lado. E depois de anos cumprindo a sentença, e ainda faltando uns bons anos ainda para serem livres, um dos irmãos recebeu a grande notícia de um advogado que seu pai, antes de morrer, tinha ganhado sozinho a Mega Sena da virada.
Mas quando o pai ficou sabendo do valor do prêmio, teve um infarto e morreu. E então, a morte do pai, recém-milionário, teria feito esses irmãos herdeiros de 635 milhões de reais. 635 milhões. Mas o outro irmão, por alguma razão, a notícia não chegou até ele. Ele não recebeu a notícia da herança. Agora, como é que vocês acham que a vida do irmão que recebeu a notícia, como é que a vida dele passaria a ser? Será que essa grandiosa notícia teria feito diferença no seu dia a dia? Será que essa notícia teria feito diferença na forma dele enxergar a vida, o mundo? Será que essa notícia teria feito diferença na sua espera? Teria feito diferença na esperança dele pelo amanhã? Sim! Sim, absolutamente, obviamente que sim. E os dois irmãos continuariam presos, os dois irmãos continuariam vivendo debaixo das mesmas limitações, os dois ainda forçados à mesma rotina monótona, opressiva. Mas enquanto o irmão que não tinha recebido a notícia, enquanto esse que não recebeu, não ficou sabendo, ele se arrastava, dia após dia, desanimado, vivendo sem ter um sentido para a vida, vivendo sem sonhos, sem expectativas, e por isso pensando em se matar. Enquanto isso, o irmão que tinha recebido a palavra, que tinha recebido, experimentado uma transformação na sua forma de enxergar a vida por conta de uma notícia, ele passou o quê? Ele passou a cantar. Ele passou a sorrir. Ele começou a fazer exercício, a correr, começou a estudar, a ler sobre economia, sobre administração, e passou a sonhar, passou a ter uma nova conduta, passou a ter uma conduta exemplar. Ele não dava mais trabalho, passou a fazer amigos. Mas por quê? Por que pessoas idênticas, vindas de uma mesma situação, vivendo as mesmas condições de luta, vivendo as mesmas rotinas e vivendo os mesmos sofrimentos, porque elas viveriam de forma tão diferente? Por causa da esperança presente nos corações, vidas diferentes por causa de como a vida é enxergada, por causa da fé, por causa daquilo que é esperado, aguardado. E nós carregamos a maior de todas as esperanças, a maior de todas. Nós temos uma fé, uma herança em Cristo Jesus, incorruptível, inabalável. Nós viveremos. 635 milhões em comparação àquilo que nos espera, é um troco miserável. Agora imaginem nessa mesma história, imaginem se com o passar do tempo, o irmão que recebeu a boa notícia passasse a desconfiar
na palavra que tinha recebido. Será que foi verdade? 635 milhões, será que já não colocaram a mão no meu dinheiro? Imaginem se com o passar do tempo, esse que tinha recebido boas notícias e tinha se alegrado. Imaginem se ele se esquecesse da palavra recebida. Por deixar de pensar nela, por deixar de meditar nela, por deixar de cultivar sonhos futuros e por permitir ser levado pelas situações do hoje, do dia a dia. Esse irmão também, que antes era alegre apesar de tudo, esse também passaria a experimentar desânimo, passaria a experimentar falta de avanço, deixaria de lutar, tomado pela falta de esperança, por falta de fé. E se está faltando fé, qual é o meio da graça que o Senhor deu à humanidade? A fé vem pelo ouvir, ou seja, vem da compreensão. A fé é sustentada, é mantida pela palavra de Cristo, sustentada pelo entendimento dessa palavra. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos deixou palavras de Cristo. Alegrem-se, não desanimem, se lembrem, Deus nos fez nascer de novo, porque Jesus vive, Ele ressuscitou. Alegrem-se, porque nós temos uma esperança viva, temos uma herança imaculada, que não muda e que é guardada e protegida por Deus. Alegrem-se, mantenham os seus olhos nessa herança, não em outra, mas nessa herança. Alimentem essa fé, não outra. Alimentem essa esperança no amanhã, que certamente vem. Em breve, muito em breve, estaremos com Ele. E Ele prometeu, Ele nos deu esta esperança. Chegará o dia em que a morte não mais existirá. Chegará o dia em que não mais haverá choro. Chegará o dia em que não mais haverá doença, não mais injustiça, não mais pecado, não haverá mais desespero, angústia, solidão, trevas, dor. Toda lágrima será enxugada, diz o Senhor, e todas as provações que experimentamos e que foram temporárias, vai passar. Todas as provações resultarão em louvor, em glória, em honra àquele que ressuscitou e que nos deu uma nova esperança. Ele vive. E agora, respondendo a pergunta número 2, como devemos viver diante da declaração de que não há salvação em nenhum outro, que tem ligação com a primeira pergunta? Como?
viver diante disso? Não há salvação em nenhum outro. Primeiro, nós devemos esperar por animosidade, aversão, porque dizer que não há salvação em nenhum outro, para alguns isso é uma declaração de guerra, porque contraria o apego, contraria a fé em qualquer outra entidade. E diante da declaração tão exclusiva e criadora de problema, percebam como a igreja orava. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Preste atenção no clamor da igreja. Eles não oraram, a igreja não orou. Deus, olhe para as ameaças, Deus. Olhem para a animosidade, olhe para os problemas que potencialmente serão gerados, Senhor, livra-nos dela. Coitadinho de nós, não! Diante da inimizade do mundo, a igreja, ela não clamou por livramento, mas por coragem, por ousadia. Sejamos fortes e corajosos, dá-nos coragem, Senhor. Somos os teus escolhidos. Coragem. Porque diante da palavra de Deus, que diz que não há salvação em nenhum outro, como deixar de anunciar? Como deixar de criar oportunidades para compartilhar da mais alta e sublime esperança? É por isso que não compartilhar o Evangelho, não compartilhar do maior feito em favor de toda a humanidade, é um ato não só de covardia, mas é pecaminoso. Carregar a maior e melhor das notícias sobre uma esperança incomparável e não dividi-la. Seria isso bondade? Seria isso gentil, santo? Jesus, o Senhor, não ordenou ide. Ele não disse ensinem, compartilhem o Evangelho a toda criatura. Ele não foi claro. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer segue condenado. Então o silêncio não faz sentido. Então a falta de ação não faz sentido. Se não há salvação em nenhum outro, o que é que existe de mais urgente? O que é que você diria de uma pessoa que não estendeu a mão para uma outra, que estava para cair de um precipício? Bastava estender a mão, mas não. O que é que você diria de uma pessoa que viu uma pessoa cega, mas não avisou que ela estava atravessando uma avenida cheia de carros? O que é que você diria de alguém que bastava gritar fogo, fogo, para que crianças, adultos e idosos não morressem queimados no meio da madrugada? Tem um texto em Ezequiel, no capítulo 3,
ali a partir do versículo 16, que vai nos mostrar o que Deus disse de alguém chamado para fazer o bem, mas que poderia escolher negligenciar esse chamado. Vai aparecer no telão. É um texto conhecido. Depois de 7 dias, o Senhor me deu uma mensagem, o profeta Ezequiel. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. O Senhor dizendo a Ezequiel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirta o povo. Por mais que isso possa ser problemático para você, está tá nas entrelinhas, né? Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados e eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados, você, porém, salvará a sua vida. E lendo esse texto, que pertence a um outro tempo, a antiga aliança, que tem um contexto e foi escrito para Ezequiel, eu não quero dizer que a falta de ação é um pecado mortal, tá? Eu não quero dizer que deixar de pregar o evangelho é um pecado sem perdão. Mas diante da declaração de que não há salvação em nenhum outro senão em Cristo Jesus, né, diante da grande comissão, o que é isso? O que é a grande comissão? É a grande ordem. Né? E se a grande ordem é pregar, é compartilhar, qual seria a grande desobediência? Deixar de pregar. Deixar de dividir. E se de fato nós cremos na palavra do Senhor, não advertir quem não está em Jesus, não estender a mão, não segurar na mão do cego, deixar de gritar fogo para que pessoas não sejam queimadas, é o contrário do bem. E por isso é pecaminoso. E essa palavra é para mim também. É para todos nós. E é por isso que a partir dessa nova estação, a partir deste novo ano, como igreja, nós vamos agir com mais intencionalidade. Amém? Vamos pregar, vamos ir, vamos ser intencionais, vamos agir, vamos orar. Nós temos recebido muito ao longo dessa nossa jornada como igreja, e agora nós vamos intencionalmente buscar oportunidades para compartilhar dessas riquezas que nós temos recebido do Senhor. Amém? Que essa seja a nossa esperança, que sejamos fortalecidos por ela, hoje e sempre. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Onde está a sua expectativa? Onde está a sua esperança? Se no caminhar você se deparou com desânimo, se no caminhar você tem sentido cansaço,
Que tal perguntar onde tem estado a sua esperança, onde tem estado a sua expectativa, onde tem estado os seus pensamentos, o que você tem alimentado no seu coração, na sua mente. Tem um profeta precioso que chegou a dizer algo assim parecido. Ele nos convida, ele nos chama para sonharmos com a eternidade, para sonharmos com a esperança última dessa nossa jornada em Cristo. Sonhem com a eternidade, pensem na eternidade, porque aqueles que mais sonharam com a eternidade foram aqueles que mais fizeram neste mundo, nesta vida. Aqueles que mais permaneceram nessa esperança, na esperança última e final, foram aqueles que mais viveram, foram aqueles que mais foram usados a realizar, a promover a esperança da cultura dos céus nessa terra. Foi quando nós passamos a ter outras expectativas, foi quando passamos a sonhar com este mundo, que passamos a ser irrelevantes para os nossos dias. Por isso sonhe, olhe para as promessas, olhe para as realidades em Cristo Jesus. E percebam, quando o apóstolo Pedro escreveu essas palavras: alegrem-se, porque Ele vive. Ele estava escrevendo a um povo sendo perseguido, morto, por causa do Evangelho. Mas o lugar para onde o apóstolo Pedro levou esses que viviam em sofrimento extremo, esses que viviam em incerteza, o lugar para onde o apóstolo Pedro convidou estes que estavam com os corações apertados, foi para a ressurreição, para a ressurreição de Cristo, que significa que nós também haveremos de viver por todo sempre, haveremos de viver em novos céus, em nova terra, numa criação resgatada, em corpos glorificados. Nós iremos desfrutar de todo o universo, conhecer e nos deleitarmos nessa obra grandiosa e infinita, e seremos com Ele, e Ele será conosco, e nós seremos uns com os outros, perceba a expectativa eterna no nosso meio. Isso que nós vivemos como igreja, essa relação, essa comunhão, ela durará para sempre. O que nós vivemos hoje aqui é a eternidade no nosso meio, é a realidade de Cristo, da esperança de Cristo, da fé de Cristo no nosso meio. É céu na terra hoje. E diante dessa esperança, como não compartilhá-la? Como não desejar que outros experimentem daquilo que nós experimentamos? E o Senhor sabe sim
Mas sabe que não podemos ganhar o mundo, não podemos transformar o mundo, mas podemos mudar a forma de enxergar o mundo de uma pessoa de cada vez, uma pessoa de cada vez. E oh Senhor, permita-nos, Senhor, que 2025 seja muito diferente de 2024, Senhor. Permita-nos, Senhor, que no final de 2025, quando nós olharmos para trás, nós possamos perceber os rostos, nós possamos perceber as vidas, nós possamos perceber aqueles que experimentaram desse novo nascimento. E nós somos usados, o Senhor nos usou, nós tivemos esse privilégio, Senhor, de intencionalmente buscarmos aqueles a quem o Senhor tanto ama. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa esperança. Obrigado, Senhor, e nós como igreja oramos que essa fé, que essa expectativa levante os cansados, que essa esperança dê ânimo, força, Senhor, força para resistir, força para continuarmos nessa jornada, por mais intensa que sejam essas provações temporárias, dá-nos força, Senhor, porque no Senhor, na tua esperança, Senhor, nós chegaremos do outro lado. Nós chegaremos do outro lado. Obrigado, Senhor, por esse novo tempo. Obrigado por essa nova estação. Que a tua esperança seja viva e torne real tudo aquilo que a fé no Senhor faz ser real em nossas vidas, em nossas casas, em nossa jornada, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Sonhemos com a esperança, sonhemos com a eternidade, sonhemos com a herança que nós temos em Cristo Jesus. Amém. E avancemos firmes e fortes no Senhor.